Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de muita alegria em poder estar aqui, porque essa igreja fez parte da minha vida. Em meio à pandemia, durante o Covid, enquanto o mundo estava em caos, a igreja estava em pé, para a honra e glória do Senhor, e estava em oração. E eu gostaria de agradecer ao pastor Marcelo, que em meio à pandemia o pastor Marcelo vinha no clamor da clamando pela intervenção do Senhor. E durante aquele momento, eu tive um encontro com Deus. E eu começo a perguntar para os irmãos acreditam em milagres? Os irmãos acreditam que mesmo em tempos atuais, o Senhor continua fazendo milagres extraordinários? Porque eu creio que assim como Deus fez um grande milagre na minha vida, Ele pode fazer um grande milagre nessa noite por você e por aqueles que estão me ouvindo. Pois em 2020, no dia 17 de agosto, enquanto eu estava treinando, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter muita tontura e falta de ar. E aquele sentimento não passava até que em um determinado momento eu acabei desmaiando. E naquele momento eu fui encaminhada diretamente para o pronto-socorro, na qual eles viram que eu estava tendo um AVC. E aos meus 17 anos de idade, o meu corpo não estava preparado para receber um evento como esse. E o AVC, quando ele se dá em pessoas jovens, ele acaba sendo mais grosseiro, acaba sendo mais arriscado e perigoso do que uma pessoa mais de idade avançada. E chegando na Unicamp, eu fui diretamente para a UTI, chegando na Unicamp, eu fui diretamente para o centro cirúrgico, que ali eles fizeram uma cirurgia, na qual eles tiraram uma parte do meu crânio. E naquele momento, quando eles abriram a minha cabeça, eles viram que a artéria que tinha sido entupida, ela foi desentupida automaticamente. E naquele momento eu já começo a ver o poder e a glória do Senhor se manifestando. Porque caso contrário, aquele processo seria um pouco mais complicado do que já estava sendo. Então, após a cirurgia, eles fecharam, ficou apenas cérebro e pele e cérebro. E eu fiquei 5 dias na UTI, fiquei entubada. Irmãos, foram 5 melhores dias da minha vida. Porque uma coisa é você conhecer o Deus que faz. Outra coisa é você conhecer o próprio Deus, de fato. Não por aquilo que as pessoas dizem, mas por quem Ele de fato é. E durante aqueles 5 dias, eu fui impactada pela glória do Senhor. No primeiro dia, o Senhor falou assim: Alícia, daqui para frente não é mais você. Vai ser o meu agir na sua vida. Não vai ser do seu jeito, da forma como você acha que será, mas vai ser conforme o meu querer. E eu disse: amém, Senhor, faça conforme o teu querer. E naquele momento, eu continuei desacordada, até que na madrugada de sábado para domingo, enquanto eu estava ali, eu me via do meu pescoço para baixo. E um homem apareceu naquele quarto. E eu falei assim: Jesus, é você? Se for você, me dá um sorriso. E ele pegou, me deu um sorriso e falou assim: Alícia, eu vou te dar 2 opções e um botão vermelho. Você quer que seu processo seja rápido e sem dor ou devagar e dolorido? E eu escolhi rápido e sem dor. Então Jesus pegou e me levou a uma cidadezinha bem antiga, aonde passavam bondes. E com aquilo, um bonde parou do meu lado esquerdo e dentro dele saiu um espírito de morte, que veio contra a minha vida. E naquele momento, ele encarou Jesus e saiu correndo. Literalmente, a morte saiu correndo. Então Jesus pegou e me levou ao cemitério. E chegando ali, eu via o meu túmulo, a minha cova, as pessoas em volta reunidas. E toda aquela cena começou a me bater o desespero. Até que em um determinado momento, de tanto clamar Jesus, ele disse para mim: Alícia, fica tranquila, porque ainda não chegou a sua hora. Então Jesus me levou, eu acabei dormindo, Jesus me levou ao quarto. E quando eu acordei, eu tinha ganhado alta para ir para o quarto. E naquele momento, chegando no quarto, quando eu achava que tudo estava bem, durante os 10 dias que eu fiquei ali, todos os dias, o médico vinha e falava: ou você morre ou você vegeta. Das 2 possibilidades, você não escapa. Porque o AVC que você teve é muito severo na sua idade e não tem como haver vida.
E eu abro um parênteses e já começo a ministrar sobre a sua vida. Ainda existe vida aí. A palavra do médico não é a última palavra, não é a sentença final, porque a última palavra provém do Senhor. E naquele momento, depois dos 10 dias, fui para casa, ganhei alta. E um detalhe importante, devido ao AVC, eu acabei ficando com sequela. Eu perdi 100% dos movimentos do lado esquerdo. Eu cheguei em casa, não conseguia sentar sozinha, usava fralda, cadeira de roda, cadeira de banho, mas de forma muito repentina, aos poucos o Senhor foi trabalhando e operando na minha vida. Depois de um mês eu já estava em pé, para a honra e glória do Senhor. Caminhava pior do que hoje, mas eu estava em pé. E naquele momento eu ainda precisava fazer a reconstrução do crânio, porque só estava pele e cérebro, e aquilo poderia ser muito perigoso. E foi um ano, irmãos, orando, jejuando e esperando no Senhor, porque tanto pelo convênio quanto pelo SUS era uma cirurgia de risco devido ao Covid-19. E naquele momento eu fiquei esperando ao Senhor, mas eu não esperei de qualquer forma, eu esperei jejuando, orando, e é assim que nós devemos fazer, que enquanto o Senhor não intervém, nós devemos estar esperando nele, e não de braços cruzados. E naquele momento, depois de um ano, eu fui chamada para fazer a reconstrução do crânio. Mas para surpresa de todos, quando eu cheguei para fazer, eles descobriram um cisto de 5,6 milímetros, aproximadamente do tamanho de um limão. E aquele cisto estava ali há mais de um ano. E, de certa forma, ele estava atrapalhando a minha evolução. E o médico chegou para mim e falou assim: Alicia, qual que é o seu segredo? Porque você passou por 2 cirurgias, 3 cirurgias no caso, 2 em seguidas, e você continua bem, você continua feliz. Qual que é o segredo de tanta felicidade? E eu falei assim: doutor, o senhor quer mesmo saber a minha felicidade? A minha felicidade está no Senhor, é Jesus Cristo. O fato de eu estar aqui hoje foi graças ao Senhor, que operou e que ainda continua operando. Porque, doutor, aquilo que o Senhor fez na minha vida não pode ficar somente em mim. Eu tenho que propagar todos aqueles que precisam de uma intervenção. Porque o Senhor ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não sou eu quem faço, mas é o Senhor. E naquele momento, ele com os olhos cheios de lágrimas, ele falou assim: Alicia, então quer dizer que seu segredo é Jesus Cristo? Eu falei assim: doutor, é isso mesmo. Ah, então pode deixar que eu vou espalhar para o hospital inteiro qual que é o seu segredo. E eu falei assim: amém, doutor, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E hoje eu vim aqui, irmãos, para declarar vida sobre essa igreja, sobre todos aqueles que me ouvem, e dizer que Deus ainda continua fazendo milagres. O Deus do impossível está nessa noite, e Ele marcou um encontro, não somente comigo, mas com cada um que está aqui. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Só quem acredita que Jesus cura, levante a sua mão e dê um aplauso mais forte que esse.